Boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30 aqui no YouTube e também no Facebook. Para começar, deixe o seu likezinho, inscreva-se no canal e participe com a gente todas as quintas-feiras aqui no Júlio César 8h30. Lembrando que você pode ser o próximo convidado a sentar aqui conosco no sofazinho de 2 lugares e bater um bate-papo legal com a gente. Eu estou tendo o prazer e a honra de receber o pai da Vitória, ele que tem um nome de batismo, Ari, mas se perguntar pelo Ari Oliveira, ali no quilômetro número 1 ou aqui no centro de Lauro Miller, ninguém conhece. Vou receber um aplauso de vocês para o nosso amigo Buiú. Boa noite, Buiú. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aí participantes do Júlio César 8h30, né? É um prazer muito grande estar aqui nessa noite. Obrigado. Pra gente bater um papo legal aí e falar um pouco aí da trajetória da nossa vida, né? Muito bem. E para não perder muito tempo, né, a gente já vai direto ao assunto. Hoje eu vou conversar com o Buiú, que é desportista aqui na nossa região. Conhecidíssimo, já passou por várias categorias, principalmente no futebol de salão e no futebol do campo. Ari, quando é que começou essa paixão pela bola? Quando é que você começou a bater as primeiras bolinhas nas peladas ali no quilômetro 1? Júlio, como antigamente algumas pessoas que estão no município há muito tempo, sabe que antigamente tinha aqueles jogos de aspirante titular, né? Sim. Que as comunidades jogavam, Arizona, quilômetro 1, Guatá, tinha um Atlético Mineiro no Barro Branco. E o meu pai jogava ali pela equipe do número 1 e eu sempre acompanhava de guri ali. E aí a gente, no início das atividades ali na escolinha do quilômetro 1, nós tinha a nossa quadra ali, que era de concreto ali, e nós batíamos uma bola descalço ali, perdia umas unhas, perdia uns dedos, mas todo dia a gente estava ali brincando e jogando. Até que a gente foi conhecendo mais o centro da cidade, né? Nós vivíamos muito dentro da comunidade, mas não saía para a praça, assim. Antigamente a gente dizia, a mãe foi fazer o rancho, porque a mãe vinha no mercado, fazia as compras e voltava para casa, mas nós não tinha esse privilégio de vir até na praça, até porque a gente era criança e não podia estar andando em beira de estrada aí, né? Sim. E aí nós começamos a conhecer um pouco esse centro da cidade, vindo estudar no Visconde, e começamos a jogar ali no Moleque Bom de Bola no campo do Cairu, com o professor Edmundo na época, né? Que ele é professor de educação física, era o professor, hoje está aposentado, o Edmundo, que todos conhecem. E começamos a descer o morro do número 1, uns 4, 5 ali, eu, meu irmão, mais uns 2, 3 amigos ali. E começamos a vir treinar aqui no Henrique Lage com o Edmundo. Na época nós não tinha chuteira, não tinha meia, vinha com a agasalho da escola mesmo, chegava ali só, fazia aquela dobra pra cima e o pau comia, né? Descalço? Então, descalço mesmo. E o Edmundo dizia, vocês têm que comprar a chuteira. Mas na época a gente sabia que a situação era complicada. Naquela época o pai trabalhava para sustentar um filho, era difícil. Pegasse o tempo do quichute, não? Cheguei a ver amigos meus na escola de quichute, mas eu não cheguei a usar. Porque quem não podia comprar uma chuteira, comprava o quichute, tava bom. O quichute, cara. O quichute, eu lembro do quichute. Eles davam 3 voltas aqui pra amarrar. O cadarço vinha até em cima, eu lembro, mas não cheguei a usar. Eu usava muito aquele tênisinho do Paraguai. Sim. Que tinha uma estrelinha do lado da sola verde, mas aquilo tu usava 2 vezes. 2 vezes já descolava. Descolava e tu tinha que comprar mais um. Bom, depois desse período aí, professor Edmundo, eu lembro em 1998, 99, no governo do prefeito Itamar Cacciatore, mesmo o Edmundo sendo adversário político, foi mantido na CME pela sua competência, pela sua lealdade e pelo amor ao esporte. E chegaram até ser vice-campeão do Moleque Bom de Bola, né, numa dessas ocasiões. E você participou também do Moleque Bom de Bola, participou aí das categorias de base, através do futebol de campo. Mais ou menos que ano foi isso e quem era a tua turma, Buiú? Naquela época, no ano de 2000, quando a gente começou a vir treinar com o professor Edmundo aqui no campo Henrique Lage, no Cairu, era o mesmo tempo ali do Éder, né, hoje que está no São Paulo, daí tinha o meu irmão Adriano, que era uma idade acima de mim, mas tinha o Vaninho aqui do Cairu, nós tínhamos o time, o Flávio, que era aqui do Cairu também, o Marcelo, o Negão, que todos conhecem, hoje toca pagode aí, o Marcelo que é conhecido. Sim. Então nós tínhamos aquela base ali de equipe. E eu cheguei, para ter uma ideia, Júlio, em 2000, Lauro Miller foi disputar o estadual em São Bento do Sul. E eu era uma categoria abaixo da minha idade, da idade deles, de quem ia disputar o estadual. Eles eram 15, 16 e eu era 13, 12. E o Edmundo me levou. Eu viajei com a delegação, nós fomos dentro do ônibus da prefeitura, levamos colchão, fiquemos alojados no colégio lá e jogamos um estadual em 2000. E depois, em 2001,
Daí, já mais próximo da minha idade do moleque, eu fui de novo para outro estadual. Em São Bento do Sul, outra vez daí. E daí, aonde foi que a gente chegou até o mata-mata, as quartas de finais. Eu lembro que nós perdemos para Gaspar, de 3-2. Naquele jogo ainda o Edmundo lembra, eu que fiz os 2 gols de Lauro Miller. E assim por diante. Daí depois fomos pro futsal e começou as outras competições. Podia ter feito o terceiro, né? Pelo menos, vai para ir cara, pros pênaltis, né? E se eu te falar, Júlio, que nós estávamos perdendo o jogo de 3-0, cara, tava chovendo. E eu lembro, assim, que 2 bolas, assim, eu acertei 2 chutes, assim, de bico da grande área ali, e fui pro 3-2, e Lauro Miller pressionando, o Edmundo, o Afonso era o presidente da CMR. Presidente da CMR, Afonso Nuremberg. Era o Afonso, ele viajou com a gente, e o Afonso dizia, vamos fazer uma... E, pai, massacremos aquele time de Gaspar, o Edmundo tem muita lembrança, se ele tá assistindo, ele sabe do que eu tô falando, e massacremos e não conseguimos fazer o gol do empate, cara. Mas são coisas do futebol. Mas aqui a Olesc, você participou da Olesc, representando o município de Lauro Miller no futsal, e foi o artilheiro, é isso? Na verdade a Olesc de futsal, ela sempre era sede em Morro da Fumaça, né? A gente saía de Lauro Miller aqui, na verdade na época eu até brincava, se soltar o ônibus de Lauro Miller ele vai sozinho para Morro da Fumaça, que era só Morro da Fumaça, Morro da Fumaça. Lá era a sede da Olesc? Eles faziam sempre lá, eu não sei o que pela estrutura. A estrutura de Morro da Fumaça era muito boa, né, o ginásio. E eu fui artilheiro de todas as Olesc, Júlio. Todas as Olesc que eu disputei futsal, eu jogava de pivô na frente ali, e todas as Olesc que eu consegui sair artilheiro. Foi dali que eu consegui alguns êxitos daí para frente, né? Muito bem, eu quero me reportar no ano de 2003, também lá no Morro da Fumaça. O que você se recorda com relação ao Sandrine popular Babu? O Babu, quem estiver me assistindo da região, o Babu foi treinador das categorias de base do Criciúma por muito tempo, Júlio. Ele é de Nova Veneza. Ele era diretor de esporte até agora há pouco tempo, agora ele assumiu outro cargo maior até, né? Eu estou num grupo ali do colegiado e eu fiquei muito feliz de ver ele ali. E na época o Babu era treinador das categorias de base do Criciúma e ele acompanhava muito esses jogos aí com Nova Veneza, que ele é de Nova Veneza. E ele me viu lá na Olesc lá e disse, eu vou levar esse guri pro Criciúma. E daí jogamos a Olesc, ficamos na final, eu fui artilheiro do campeonato, recebi o troféu e ele pegou o número de contato aqui em Lauro Miller com o Edmundo na época e falou que queria levar esses guri para fazer um teste no Criciúma. Fazer um peneirão. Um peneirão, na época era o peneirão, né, Júlio? Que eles diziam, pegava, enchia uma besta, uma van aí, um ônibus e... Botava 45 guris dentro do campo lá para escolher os melhores. Para escolher os melhores, jogava o colete lá para cada um e na época aconteceu uma coisa que foi um caso... Eu tava 8 horas da manhã na parada do quilômetro 1 ali com a bolsinha embaixo do braço para fazer esse teste, nem dormia a noite inteira, na época a gente não dormia, né? A ansiedade era grande. A ansiedade de fazer um teste no Criciúma, né, cara? O Criciúma é uma equipe de nome aí. E daí, cara, 8h30 e quase 9 horas e nada dessa besta passar para me pegar, eu peguei e voltei embora. E cheguei em casa e pai e mãe não me buscaram, acho que esqueceram de mim. Daqui a pouco eu escuto aquela buzina na frente de casa. E buzina, eu fui abrir a janela, era o Laurinho Cuan, todo mundo conhece o Laurinho aqui em Lauro Miller, e o seu Edmundo, por que tu não foi? A van não passou para me pegar. Eu disse, pois é, chegamos em Uruçanga, não te vimos dentro da besta e voltamos por Santana para te pegar. Nossa. Como que tu não vai fazer o teste? Os caras querem olhar, é tu lá. Daí eu peguei e disse, então já vamos já. E já peguei, embarquei dentro do gol do Laurinho e saímos aqui, o Laurinho e o Edmundo assistindo esse programa, eles recordam muito disso. Vão recordar. E chegamos lá no campo do São Luís, lá do lado do Seara Alimentos, lá embaixo. Tava todo mundo já treinando, era umas 10h30 da manhã já, quase 11 horas. Nós saímos daqui, era 9 horas passadas já. E eu peguei, me arrumei dentro do carro, e o Edmundo já bota a chuteira e coisa. E cheguei lá pronto, o cara apontaram, mandaram eu entrar no treino. Mas deram 2 lançamentos lá, peguei na bola 2 vezes, toquei pro lado, não fiz nada. Eu digo, mas nunca que eles vão ficar comigo. Já tava quase no final? Cara, eu toquei 2 vezes na bola, acabou o peneirão. Acabou o peneirão, eu digo, balaço e foi a minha chance aí, cara. Aí botaram nós sentados assim, tinha mais de 40 guri, porque tinha menino de toda a região, era um peneirão, né? Cada cidade levava 20, 10, 15. E daí botaram e o Babu começou a falar, Sandrine, muito obrigado, agradeço a todos os meninos, nunca desista dos seus sonhos e tal. Mas hoje nós só vamos ficar com aquele menino ali, apontou pra mim. Eu disse, não, mas não pode, será que é eu? Peguei na bola 2 vezes, cara. A gurizada deve ter ficado pé, né? Aí na época de Lauro Miller tinha o Bruno policial, que hoje é policial aqui. Sim. Tinha o
o William aqui do Cairu, o Tuca. Nós tínhamos um time aqui muito bom. E daí disseram, mas como é que pode? Pegou 2 bolas. Aí o Edmundo depois explicou, né? O Edmundo disse, não, né? Realmente eles queriam olhar ele por causa da ULESC lá de futsal, que ele foi artilheiro lá e tal. E daí dali eu fui pro Criciúma, daí me ingressei no... Uma pergunta que era para ter feito no início, mas ainda estamos no começo do programa. Qual é a posição principal que você jogava no futebol de campo? Você falou que era pivô no salão e no campo. Ô Júlio, no campo, o Edmundo sempre me usava na época do ponteiro esquerdo. Que hoje não existe mais o ponteiro esquerdo. Antes tinha o ponto direito e o ponto esquerdo. Lembra do ponto direito e o ponto esquerdo? O Edmundo sempre me usava como um ponteiro esquerdo, que eu tinha facilidade de chutar com os 2 pés, né? Com as 2 pernas. Sim. E o Edmundo sempre me botava assim, porque daí eu ia pro meio e ia pra direita também, cortava pra esquerda. Enganava o adversário. Quando ele pensava que tu ia com a direita, então tu tava pra esquerda. Eu era um atacante dos 2 lados, mas o Edmundo sempre me botava de ponteiro esquerdo, para receber aquela bola na diagonal, bater cruzado. Mas eu era ponteiro esquerdo na época. Na época dos jogos ali. Hoje, se você voltasse em campo, com qual posição você se identificaria? Hoje centroavante. Centroavante. Centroavante, daí depois até virei centroavante, né? Depois acabou o ponteiro esquerdo, né? Na verdade os ponteiros viraram lateral, porque daí o lateral hoje tá toda hora na frente cruzando e atacando e fazendo gol. E eu virei um centroavante depois, virei um centroavante 9 mesmo, camisa 9. Aí, 2003, você finalmente, graças ao Sandrini, ao Babu, você chegou no Criciúma Esporte Clube. Cheguei no Criciúma Esporte Clube com 15 anos de idade, em 2003, e eu fui morar com a minha tia lá no bairro São Luís, cara. E do São Luís até no estádio Heriberto Wilson dá 2, 3 quilômetros aí, mais ou menos, que é pelo centro ali, né? E eu vinha todo dia de a pé, 8 horas da manhã eu vinha pro Heriberto Wilson, me arrumava, ia pro treino, voltava 11 horas da manhã, voltava pra minha tia, almoçava, 1h30 da tarde, voltava de novo pra treinar, e 5 horas da tarde descia, tomava banho e voltava pro São Luís de novo. Parece que eles fazem mesmo que é pra ver se o cara pra aguenta. Sofrer. Não, no começo é pra sofrer mesmo. A gente às vezes pegava aquele calorão ali do meio-dia que a gente ia com fome almoçar. Caminhando no asfalto. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses fazendo isso. Lá na minha tia. E né, guri novo, né, preparado e tal. E daí depois eu lembro que um dia eu cheguei no treino, aí ali na parte da arquibancada do Criciúma, embaixo é tudo vestiário, né? E o vestiário da categoria de base era ali. E um dia eu cheguei no corredor, o Sandrinho disse, antes de tu te arrumar, vem aqui na minha sala. Eu disse, será que aconteceu alguma coisa? Eu vou ter que te dispensar. Aí eu olhei sério pra ele, eu disse, mas me dispensar, eu tô bem, cara, tô jogando, tô titular no time. Não, mas eu vou te dispensar lá da casa da tua tia lá, tu vai vir morar aqui no alojamento agora. Opa! Mas aquilo pra mim foi um alívio, né, cara? Daí cheguei todo feliz lá, arrumei minhas coisas, vim pro alojamento. Aí comecei a morar ali embaixo da arquibancada ali do campo mesmo. Daí já descia, já Mas já ficou mais fácil um pouco. Alimentação, tudo ali, né? E daí aí ficou bem mais fácil. Daí na época ainda me botaram eu e o Wendel, né? Na época eu chamava de Piu Piu. Wendel? O Wendel. Hoje lateral do Internacional de Porto Alegre. Internacional lateral de Porto Alegre. esquerdo, passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, Ponte Preta. Até hoje eu ainda... Aliás, o Wendel da minha época era um goleiro. Depois tem o Wendel da tua época. O Wendel, lateral esquerdo. Com certeza os pais do Wendel devem ter colocado esse nome dele aí em homenagem ao Wendel, o goleiro Wendel. Na época eu me lembro que o pai dele saía lá de Sombrio pra vir assistir todo o jogo, ele chamava ele de Dedéu. E vai Dedéu, e vem Dedéu, ele só gritava na beira do campo. E depois, daí nós chamava ele de Piu Piu, né? Que ele era magrinho, lateral esquerdo, batia muito forte na bola, mas era magrinho. E eu fiz parceria de quarto com ele mais de um ano, assim, no quarto 23, eu me lembro como se fosse hoje. E ele hoje tá no Inter de Porto Alegre, tá bem, graças a Deus, o pai dele também tá bem. Esses tempos atrás eu tive em Sombrio, tive a felicidade de encontrar com o pai dele lá no restaurante, cara. Will, agora, aí a sua passagem ali pelo Criciúma e tudo mais, sempre uma conversa franca e aberta, algumas pessoas, às vezes por maldade, por não saber, porque comportamento, por isso, por aquilo. Na realidade, o que aconteceu? O que houve? Qual foi o motivo principal da sua saída do Criciúma? Ô Júlio, na época de 15 para 16 anos, quando eu fiquei naquela faixa ali, a gente sabe que a idade da gente, ela é uma idade de guri. A gente tem uma cabeça de só jogar futebol e fazer aquilo que aparece pela frente. E na época tinha alguns campeonatos aqui em Lauro Miller, e quando eu vinha nos finais de semana que não tinha jogos lá, eu jogava amador aqui. Jogava pela minha comunidade do quilômetro 1, campeonatos interbairros no ginásio, e nesse dia tinha uma final em Lauro Miller do Interbairros, era quilômetro 1 e Barreiro aqui em Lauro Miller. E eu vim de lá para jogar aqui, eu tava de folga, vim.
E aí a rádio tava Cruz e Malta transmitindo na época, mais algumas rádios de Orleans, 106 e tal. Fora os dedos duros pra te entregar depois lá no Criciúma. E daí, se na época, se o cara fosse um jogador que ficasse no banco e nem jogasse, não dava bola. Eu passava escondida. Mas o que aconteceu nesse jogo? Eu fiz 6 gols na final, cara. Aí eu fiz 6 gols na final aqui, daí chegou a final no sábado. Aí comemoramos, fomos campeão, ganhei uma final. Chegou na segunda-feira, eu fui me apresentar para pegar o meu ticket do café. Porque daí tinha que pegar o ticket do café lá na secretaria pra gente poder tomar o café da manhã, né? Aí me chamaram na sala, o Wilson, de São Ludiero, que foi zagueiro do Criciúma. O Wilson. O que tá acontecendo? Tu agora é jogador do Criciúma ou tu é jogador lá de Lauro Miller e tal? Aí eu expliquei pra ele, não, joguei uma final lá, recebi um trocado pra mim jogar, até porque na época o custo era muito baixo, né? E eu joguei a final lá, realmente não vou mentir. Aí aquilo virou um desgaste e consequência depois eles acabaram me dispensando por essa minha atitude de ter jogado fora e não ter ficado lá no clube. Mas você não ficou longe do futebol profissional. Logo em seguida teve outras oportunidades, você foi depois para Blumenau, para Lages. Como é que foi a tua trajetória? Sim, daí depois dessa minha dispensa do Criciúma, eu fiquei uns 5 meses em casa e o próprio Criciúma me buscou de novo. Se arrependeram? Vieram aqui e me levaram de volta. Quem que veio na tua casa? Veio o Wilson e o Evandro. Os dois zagueiros da época da Copa do Brasil ali. Sim. Que hoje o Wilson ainda tá ali, o Evandro deve estar em algum time também. Uhum. E vieram aqui e falaram, tu tem grandes condições de seguir carreira e a gente vai te dar mais uma oportunidade. E eu, na época, imagina, o que eu mais queria era voltar, eu chegava a sonhar que eu tava lá, né? E daí voltei, daí disputei uns joguinhos abertos pelo Criciúma, que daí a FME de Criciúma, a fundação usava nós do clube para jogar pela prefeitura, né? Aí lá podia, né? Aqui não podia, mas lá podia. Lá podia. Aí jogamos, daí joguei no Criciúma ali, depois dali, daí surgiu a oportunidade de eu ir lá pro Metropolitano de Blumenau. Aí, por chance, na época o Criciúma, todos aqui sabem quem é torcedor do Criciúma, que na época para revelar um jogador do Criciúma não era fácil. Não. Eles preferiam ir lá no Ceará, lá na Paraíba, pegar um cara lá com 35 anos do que revelar um guri. Tá? Diga-se de passagem, com todo respeito, e eu quero aqui pedir desculpa aos torcedores do Criciúma, eu não morro de amores pelo Criciúma, até porque em 1990, quando eu estava na Polícia Militar, eu acompanhei muito o Criciúma nos jogos em que o Criciúma foi campeão, né, ali eu acompanhei como soldado fardado, à beira do campo, vários times profissionais, São Paulo. O Raí veio buscar a bola no meu pé, porque a gente policial não podia nem se mexer, né? O Raí veio buscar a bola no meu pé ali na pista. E eu ficava indignado exatamente com isso que o Buiú acabou de falar. Tanto atleta bom da nossa região, tanta gente revelada como o Éder, o Buiú que passou por ali, também o próprio Douglas, o Douglas, né? O filho do Bicudo e tal. E eles iam no Ceará, iam no Rio Grande do Norte, iam em Alagoas, iam no interior de São Paulo, trazer gente de fora para jogar aqui quando a gente tinha nossos filhos, né, filhos de mineiros, verdadeiros carvoeiros, né, que poderiam deslanchar pro mundo da bola, e eles preferiam dar oportunidade para gente de fora. Isso me deixou indignado e também eu sou um, né, não sou uma torcida inteira, não torço, né, o meu time todo mundo sabe, caiu para a segundona, mas... o meu também caiu. Não morro de amores, não morro por causa exatamente disso, a não ser que mude, se mudar o conceito e disser assim, vamos valorizar as pratas da casa, aí eu posso vestir a camisa e torcer pro Criciúma, mas isso que o Buiú falou, na época doeu muito, porque eu via a falta de consideração com a região sul que sustentava e que bancava o Criciúma. Pegando esse teu gancho aí, Júlio, só para ter uma ideia, quando eu fui jogar em Blumenau, que eu passei ali pelaquela região do Vale, tinha bastante futebol amador ali. Mas nem o futebol amador era tão forte que nem o nosso aqui da região carbonífera aqui. Uhum. E eu tiro um exemplo agora por último, tá? Só vou dar um exemplo como o Criciúma perde as oportunidades de pegar atletas bons e novos daqui. Eu tiro pelo Moisés. O Moisés é um guri aqui de Morro da Fumaça, que começou a jogar amador aqui. O Moisés, atacante, jogou aqui na Encosta do Sol há 2 anos atrás, foi campeão em São Ludiero, artilheiro do Municipal de São Ludiero. O Concórdia deu uma oportunidade. Foi pro Concórdia, artilheiro da Série B do Campeonato Catarinense pelo Concórdia. Tá onde hoje? Atacante da Ponte Preta. Tá lá na Ponte. Pois titular, fez gol no último jogo, fez 2 gols no penúltimo jogo. E eles têm vários exemplos. E eles têm vários exemplos, né? Como por exemplo o Éder. Onde é que o Éder foi?
pô, por que não poderiam ter vários headers? Vários né? Por que headers. só um ou dois privilegiados? Né? Então, enfim. Will, mas vamos seguindo adiante aqui, porque o nosso tempo é um tanto quanto limitado. Passasse também pelo Internacional de Lages. Sim, aí do metrô do Blumenau eu joguei no Tupi de Gaspar, que daí eram os juniores na época lá que eles terceirizavam, né? Daí a gente ficava em Gaspar, mas disputava o estadual pelo Metropolitano. E de lá nós acabamos saindo fora do estadual e eu me transferi para o Inter de Lages. Com 16 anos para 17 eu estava no Inter de Lages. Foi onde eu me profissionalizei. Ali eu fiquei atleta profissional de futebol, onde eu assinei a minha carteira de trabalho e comecei a ver que eu era uma realidade, que eu era um atleta profissional de futebol. Até então tu não tinha carteira assinada, o negócio era meio de boca. Era juniores, juvenil, só com contrato, o clube tem aquela segurança de ter o atleta vinculado, mas atleta profissional mesmo eu me tornei no Inter de Lages em 2006 daí. Certo. E dali em diante, outras passagens, e quando é que tu realmente sentiu assim o melhor momento no teu momento no futebol como profissional da bola? Aí do Inter de Lages, quando eu joguei ali a segunda divisão do Catarinense, a gente saiu fora pro time do Blumenau na época, na semifinal, e daí eu fui pro Atlético de Ibirama. Fazer um teste no Ibirama. E fiz o teste dia 6 de dezembro, para mim me apresentar dia 2 de janeiro. E naquele período ali surgiu uma oportunidade no Glória de Vacaria do Rio Grande do Sul. Aí eu tinha duas escolhas, ou eu vou para o Atlético de Ibirama, ou eu vou para o Glória de Vacaria disputar ou o Gaúcho ou o Catarinense. Eu optei para ir para o Glória de Vacaria, joguei no Glória de Vacaria e depois até teve um amistoso contra o Ibirama aqui, que eu vim jogar aqui. E depois disso fiquei no Glória, tive lesão no tornozelo, num jogo eu levei uma chuteirada na cabeça, levei muitos pontos aqui, que eu tenho a cicatriz até hoje, e tive bastante dificuldade. Tive o prazer de jogar com o Arilson lá, o Arilson, seleção brasileira, Grêmio, todo mundo sabe, o Arilson meia esquerda aí. Conheci o Arilson lá, hoje mora em Bituba, converso com ele muito, ele tem escolinha de futebol ali. E de lá a gente saiu fora do Campeonato Gaúcho, eu vim para Lauro Miller de novo e recebi uma ligação do Ibirama para ir para lá para o Ibirama. Daí, oficialmente, fui para o Ibirama como profissional. Daí. Jogou lá por quanto tempo? Disputou alguma temporada? Joguei um catarinense e uma Copa Santa Catarina. No período de final de 2006 a meados de 2007 para 2008, ali, até novembro por ali. Will, e hoje, já com uma certa idade, né, já passado dos 30 e lá vai pedrada, o tornozelo, os joelhos já não ajudam mais e encerrasse a tua carreira como jogador. Como atleta, sim. Aí depois que eu saí do futebol profissional, né, Júlio? Depois do Atlético de Ibirama eu tive a oportunidade de ir para Chapecoense, né? Sim. Aí foi meu último clube, aonde ali que eu vi que era uma realidade no futebol mesmo, onde começou a aparecer dinheiro, né? Na época de 2008, quem ganhasse R$ 2.500 a R$ 3.500... era dinheiro demais, né? Então, então, na época, eu comecei a ver um dinheiro ali, assinei um contrato com um profissional e tal, e daí me tornei uma realidade ali em Chapecó. Daí foi onde eu quebrei meu pé no treino. Aí eu tava treinando um dia, fui dividir uma bola com o zagueiro Gustavo, me lembro até o nome do zagueiro, e no treino eu acabei tendo uma fratura no meu pé e rescindi todo o meu contrato e vim para Lauro Miller, e dali eu não quis mais saber de seguir a minha carreira como jogador profissional. Mas, de vez em quando, ainda faz um futebolzinho aí de brincadeira com a galera, uma pelada aí de veterano. Sim. Quando eu saí da Chapecoense em 2009, quando eu melhorei do meu pé, que eu tirei o gesso e tal, eu comecei a jogar amador aqui e ganhei bastante dinheiro jogando amador. Eu joguei Alarme, joguei pelo União, joguei pelo Itaúna de Siderópolis. O próprio São, que foi meu treinador no Criciúma, me indicava para os times amador. Vai lá em Lauro Miller buscar um cara lá que tem um centroavante bom lá. E depois tive a oportunidade. Aí em 2011 para 2012 eu parei de vez. Daí eu joguei 2 anos amador, ganhei um dinheirinho aqui no amador, na época era 200 por jogo. Aquele negócio por jogo, né? Sim, envelope. Por partida jogada. Por partida jogada. E daí parei de 2011 a 2014, parei. Cheguei a pesar 120 quilos, cara. Aí comecei a brincar um suicinho aqui com o pessoal. E eles disseram, cara, mas tu tem que voltar, Aí peguei, fiz uma academia, fiz um exercício, consegui afinar e voltei para amador de novo. Aí joguei amador em alto nível, joguei Armazém, Solidiero e Braço do Norte. Fui artilheiro da União em Braço do Norte, fiz a dupla de ataque aqui com o Vaninho aqui de Lauro Miller, que na época deu uma oportunidade também para mim ir para lá.
E dali do amador, daí eu ganhei um bom dinheiro ali, daí começou a me dar artrose no pé. A artrose é quando tu joga muito, o osso começa a raspar com o osso. E só cirurgia para resolver, né? Aí eu não quis fazer cirurgia também, naquela época já não dependia mais daquele, porque eu já estava já na mineração aqui, né? Já estava fichado desde quando eu saí de Chapecó e vim para cá, eu já me ingressei na Carbonífero Beluna. Então o futebol para mim era só uma diversão, ganhava um trocadinho, mas não era mais a prioridade, então aí parei de ver, mas hoje brinco ainda, Júlio. Brinco um amadorzinho aqui, peladinha no sintético aí, eu ainda tô. Geralmente os jogadores, né, não só os bons, mas também aqueles que não são muito bons também, às vezes se aventuram quando pendura a chuteira, como se diz na gíria, como técnico de futebol. Você tem essa aptidão, tem vontade de ser técnico, de dirigir uma grande equipe? Qual é o teu futuro no esporte? Ô Júlio, eu tenho uma grande vontade não só de ser técnico, eu tenho uma grande vontade de passar um pouquinho aquilo que eu aprendi nos clubes onde eu passei. No período de 2010 a 2011, quando o Hélio Boom era prefeito aqui no Lauro Miller, quando eu saí do profissional, eu comecei a ajudar um pouco aqui nos treinamentos das categorias de base em Lauro Miller. E a gente formou muitos meninos naquela época. Naquela época, quem iniciou ali com a gente foi o Vandinho, que hoje joga no Joinville Futsal. Tinha o menino aqui, o filho do Tiquinho, o Sarrafo, o próprio Guilherme, filho do Romeu, o Cipriano, que depois se tornou também um jogador profissional de futsal, hoje voltou para cá. Mas é porque a gente passava aquela base, não tem? A gente passava aquele treinamento, o lateral tem que ir no fundo fazer um cruzamento com qualidade, o centroavante tem que finalizar. O ano passado eu fui convidado pela escola L10 do Fernando Lessa de Braço Norte para treinar os camisa 9. Ele me fez a proposta, Will, vem aqui, tu vai treinar só os camisa 9. E eu já estava aqui envolvido aqui também e acabei não indo, mas eu tenho uma grande vontade de passar um pouco daquilo. Ou chegar perto de algum treinador, mas aquele treinador mesmo que está treinando a escolinha, que está lá com os meninos no dia a dia, fundamento, tu treinar uma marcação num volante, uma bola parada. Eu tenho vontade de ir lá e falar, não, aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Mas eu tenho uma grande vontade sim, Júlio, de participar, de estar ali na liderança de algumas equipes, sim. E entre o salão e o futebol de campo, qual foi a tua verdadeira paixão? Foi mais o campo ou para você tanto fazia, tendo uma redonda no pé, estava bom? Eu gostava mais do campo, Júlio, porque o campo ele te dava mais oportunidade, né, cara? Até financeiramente, né, na verdade. Porque quando tu jogava futebol, eu tiro pelo amador, né? Quando tu jogava futebol amador, tu no futsal, o valor era menos, porque era um jogo mais... E no campo não, no campo era mais valorizado, porque os campeonatos eram mais fortes, era mais equipe mais forte e tal. Investimento, né? Investimento é mais forte. Tanto é que a gente tira pelo profissional, né, Júlio? O melhor do mundo no campo ganha milhões, o do salão ganha 1.000, né? Ganha 100 mil, 200 mil. Mas eu gostava mais do campo mesmo, por causa que eu me adaptava mais ali de centroavantão, de 9, e eu era muito trombador, daí no salão pra mim não. Não era muito a tua praia. Não, às vezes era mais trombado do que jogar no salão, mas no campo eu era... Mas foi o salão que te botou numa verdadeira vitrine pro Sandrini te olhar e levar lá pro Peneirão. Foi o salão que me ensinou muita coisa, né? Que te projetou. É o salão que me projetou, foi. Will, estamos aí vivendo uma pandemia, já estamos há 1 ano e 6 meses, né? Como todas as áreas, a área educacional, a área profissional, a economia então abalada, a saúde abalada, né? Enfim, tantos e tantos problemas, o esporte também não ficou de fora, né? Estamos aí há 1 ano e 6 meses, agora vagarosamente está retornando. Isso fez mal, né? Muito mal para a prática esportiva e muitos sonhos de alguns atletas que estavam ali naquela idade boa vão ter que dar uma pedalada nessa idade aí, né? Júlio, essa pandemia, na verdade, eu tiro pela educação também, principalmente numa escola, né? Quando tu tem uma criança, que nem eu tenho uma filha de 6 anos, quando ela perde 1 ano ou 1 mês de ensino, a gente já sente uma falta ali, às vezes, de aprender uma letra, de aprender a ler. E no esporte não é diferente, cara. No esporte, se o cara fica sem jogar, fica sem atuar, fica sem estar naquele contato com a bola, sem estar no contato com o treinamento, a gente perde muito. Um profissional já perde, né? Que ele já está com a base toda formada. Tu imagina aquele que tem que ter a base ainda.
Então, às vezes, dali já vai para outro caminho, e isso leva a juventude daqueles 11, 12 até os 15 anos a seguir outros caminhos, e isso preocupa muito. E a pandemia, na verdade, travou, né, Júlio? Travou. Ela travou muitas atividades no esporte, não só no futebol, no futsal, no vôlei, na natação, no ciclismo, no skate. Ela tira tudo isso, porque a maioria dos esportes, mesmo ele não sendo ali na prática o coletivo, o contato físico, mas tem plateia, tem torcida, entendeu? Se envolve muito público, muito contato, entendeu? E a pandemia, o que é? Não pode aglomerar. Então, realmente o esporte foi bem afetado com isso. Tanto é que a FESPORT tenta vários decretos de ir liberando, mas não tem como. Isso é um reconhecimento mesmo da FESPORT, da Secretaria aí de Saúde do Estado, que não tem como, né, Júlio? Então... E como o esporte, acima de tudo, além de ser uma boa recreação, o esporte é saúde e tem que dar exemplo, né? Tem um deputado, o Fernando Klinder, se eu não me engano, ele está lutando muito aí para a liberação do esporte por esse motivo que tu falou, Júlio, por ser saúde, estar nativa, estar movimentando o corpo e tal. Então, mas acredito que em breve aí o esporte vai liberando aos poucos aí com essas portarias, com a vacina também chegando. Acredito que já nós vamos estar com essa gurizada aí jogando bola. Não poderia deixar de no final da nossa entrevista, falar sobre a sua nomeação como presidente da Comissão Municipal de Esportes aqui do município de Lauro Miller. Já explicasse que a pandemia está dando esse freaço, esse freio de mão, mas a gente teve a notícia recentemente de que o Centro Eventos Nelson Rigueto já está com suas portas abertas, já tem uma galerinha ali treinando. Quando é que começam as atividades efetivas da CME? Agora essa portaria 441 de 17 de abril, ela libera os horários no ginásio, né? Que são aqueles horários aí que o pessoal vai ali, joga uma pelada. Não pode ser usado chuveiro coletivo, não pode, tem que medir temperatura, tem que usar o álcool em gel. E hoje a gente liberou com aquela portaria esses horários. A princípio, alguns treinamentos ainda não está liberado, mas o que a gente vai fazer? A gente vai agora procurar acompanhar as portarias, fazer a escala dos professores das escolinhas, porque assim, Júlio, eu tenho uma grande dificuldade porque eu gosto mais de analisar, de frisar a prática e não a teoria, principalmente para um treinador. Eu não posso pegar um treinador só porque ele é formado em educação física e botar ele treinar um futsal se ele nunca chutou uma bola. Então eu tenho que ter aquele cara que jogou, entendeu? E por isso eu quero fazer as parcerias com as escolinhas de futebol, com as escolinhas de vôlei, para quem esteve lá nas 4 linhas, quem teve a prática, ensinar as pessoas, entendeu? As crianças e assim por diante. E eu tenho certeza que daqui a pouco, com a vacina aí, a gente vai conseguir liberar esses treinamentos e vamos fazer sim umas parcerias boas para ter escolinha de futebol no município e fazer o esporte de Lauro Miller alavancar cada vez mais. Will, na estreia aqui do Júlio César 8h30, nós recebemos o Coronel Cabral, né, hoje aposentado, né, da reserva da Polícia Militar, e trabalha no CIESESC, e é um dos fortes do projeto do Anjos, né, do futsal, né, esse grande projeto que também inclui Lauro Miller. E ele elogiou, disse que Lauro Miller foi um dos municípios que mais participou ativamente. Enfim, na sua conversa aqui conosco, ele jogou Lauro Miller lá em cima. Existe intenção de renovar esse convênio com a Anjo, de continuar as escolinhas por aqui? Qual é o planejamento nesse sentido? Quando eu assumi a presidência da CMF, foi o primeiro projeto que eu procurei ir atrás. Eu tinha bastante acesso com o Jean Reis, eu tenho hoje, que ele é o coordenador geral do projeto. Sempre acompanhei o projeto Anjo Futsal e sempre achei interessante por ele frisar as crianças que estão na ativa nas escolas. E já firmamos esse projeto. Já está assinado, já está. A hora que a pandemia liberar... Já por agora já vai ser liberado. Já vai ser liberado. Já vai chegar os kits que a Anjo já dá para os atletas. Acho que é 40... eu acho que é 40 kits, entre calção, meia e camisa. Também bolas e o professor também. E assim por diante, logo, breve, a gente já vai estar iniciando o projeto. Já está assinado pela prefeita e já está feito o convênio já com o Anjo Futsal. Muito bem.
Buiú, claro que a gente poderia falar aqui a noite inteira, né? Mas não vai faltar a oportunidade de você voltar e sentar aqui para a gente dar continuidade e até saber aí como é que vai ser os trabalhos pós-pandemia, né? Lembrar que o nosso humilde canal está inteiro à disposição, o Júlio César 86, e eu quero te agradecer imensamente por te disponibilizar nesta noite fria de vir aqui bater esse papo conosco, te parabenizar pelo belíssimo histórico como atleta, sempre levando o nome de Lauro Miller e a nossa bandeira por aí, né, e fazendo a alegria da torcida, e agora muito mais, fazendo a alegria da nossa juventude no comando da Comissão Municipal de Esportes, desejando que retorne o mais breve possível com todas as suas atividades, para que realmente a gente tenha uma retomada do esporte aqui em Lauro Miller. Buiú, um grande abraço, muito obrigado por ter vindo. Júlio, eu que agradeço o espaço, agradeço o teu programa, uma iniciativa excelente, Júlio, que tu teve com esse teu programa, para trazer as pessoas aqui para se apresentar um pouco da história delas, né? E isso que faltava no nosso município, conhecer realmente a história das pessoas. E eu tenho certeza que o esporte no município só tem a crescer com isso, com pessoas por trás, levando as informações como vocês, que dão oportunidade para nós que estamos na linha de frente trabalhando, para buscar as informações, buscar as coisas boas. E eu tenho certeza que o esporte de Lauro Miller só tem a ganhar, não porque está no meu comando, mas porque eu vou fazer uma equipe bem competente, e as equipes que eu pedi para formar também vão ser equipes que vão ser bem competitivas aí na região, para Lauro Miller se alavancar no esportes e voltar a ser o que foi antigamente, onde teria vários jogadores bons e equipes boas por aí pela região. Agradeço também a prefeita Sayonara e a vice Soraya pela oportunidade que elas me deram, né? Claro. De me entregar essa pasta na minha mão, de confiar no meu trabalho, e com certeza eu vou dar muita alegria para o esporte de Lauro Miller ainda. Muito bem, eu recebi aqui no Júlio César 86, ele que tem o nome de Ari Oliveira, mas é super conhecido por Buiú, o camisa 9 do futebol de salão, do futebol de campo, aqui de Lauro Miller, de Criciúma, de Ibirama, de Lages, de Blumenau e de toda a nossa Santa Catarina. Grande abraço, Buiú, muito obrigado. E você já sabe, né? Aqui no Júlio César 86 você pode ser o próximo convidado a sentar aqui no nosso sofazinho de 2 lugares e bater um bate-papo conosco. Aproveita e inscreva-se no canal, né? Dê o seu joinha aí, o seu like, para o nosso canal crescer, e até a próxima quinta-feira. Um abraço!